Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião e recebe hoje, nesta terça-feira, 25 de março, com muito prazer, a conselheira tutelar da Zona Central de Santos, Luana de Maria. Boa tarde, Luana, prazer recebê-la. Boa tarde, Francisco, boa tarde, Roberto. Vai. Muito bem. Roberto Mohamed, nosso comentarista, advogado, também participa do programa. Roberto, boa tarde, prazer em tê-lo aqui. Muito bem. Luana, Roberto, nós temos um VT. Hoje o programa é muito interessante, é um tema muito importante, muito sério, e nós vamos debatê-lo em profundidade. Começando por um VT que mostra dados alarmantes sobre abusos com relação a crianças e adolescentes. É um tema muito sério. Vamos ver. Esses dados, eles vêm demonstrar que, de fato, há um aumento, em relação aos casos de abuso e exploração e violência sexual contra crianças e adolescentes. Contudo, a gente não pode deixar de falar também que há uma crescente conscientização das pessoas por parte do acesso aos canais de denúncia, Quando a gente pensa em cultura do estupro, no aumento de casos de exploração sexual infantil, o que ainda hoje sustenta essa prática criminosa de maneira que parece tão livre aqui no nosso país? Infelizmente, ainda há uma naturalização em torno da violência sexual contra crianças e adolescentes, Também a ausência de uma educação sexual assertiva, de qualidade e em conformidade com a faixa etária daquela criança ou daquele adolescente. Muito bem, temos aí parte desse VT, dessa entrevista, falando de dados alarmantes, viu, Luana? O crescimento de abusos contra crianças e adolescentes no Brasil. E sem falar na subnotificação, que também é considerável. Pois é, isso aumentou muito também com a pandemia, Sem dúvida. Porque tem muitos casos que a escola traz para o Conselho Tutelar. Porque as pessoas que estão diariamente com as crianças acabam percebendo os sinais, Sim. Uma criança mais tímida, que ela era extrovertida, ficou mais tímida, ou uma mais tímida que começou a ficar agressiva. São muitos sinais que uma criança pode trazer que indica agressão, vários tipos de agressão, Sim. Agressão psicológica, física, ou a violência sexual, que também é uma agressão. Então, quem atende a criança na ponta pode nos trazer muitos dados, E na época da pandemia, nós não tínhamos a escola. Então, as agressões, os abusos, eles ficaram velados. E ainda hoje, mesmo voltando à escola, a gente tem muita dificuldade em chegar a esses casos, Como eu estava falando com você antes do programa começar, o Conselho Tutelar, ele age quando provocado. Então, nós precisamos receber as denúncias para que a gente possa atuar, E as violências, as violações, elas acontecem dentro das casas, Uma criança que fica ali, não são só os pais, os avós, os primos, os irmãos, mas também os vizinhos, Sim. Às vezes, uma amigos pessoa mais até. próxima. Exatamente, amigos. É quem a família confia, que são aquelas pessoas que vão se aproximando da criança, a criança se sente segura, acha que também pode confiar, e aí que as violações acontecem. Um horror. Roberto Mohamed. Mas, Luana, a gente fala de subnotificação e que normalmente são a própria escola que faz a denúncia. Mas você não acha que, na verdade, o aumento ele se dá porque antes isto era tolerado e mantido dentro do círculo familiar e as próprias escolas não faziam esse papel? Quer dizer, a gente não teve, na verdade, um aumento. O ser humano não se tornou pior. Sempre foi ruim. É que antes as pessoas aceitavam isso ou escondiam isso dentro do ambiente familiar. Porque, e eu lembro, a gente já falou aqui em vários outros aspectos, que quando a pandemia chegou ao primeiro semestre, todo mundo dizia que o mundo ia sair melhor depois dela. E a gente saiu muito pior. Pois é. E a convivência forçada dentro de casa acabou gerando uma explosão de divórcios e coisas desse tipo.
Então, você não acha que, na verdade, a gente está olhando para isso com alarme, mas sempre existiu a diferença? É como mais ou menos a questão do déficit de atenção, do TDAH. Não é que agora todo mundo tem. É que antes não existia sequer o diagnóstico disso. Você não acha que é isso? Que, na verdade, a gente chegou numa era de informação muito rápida e que agora a gente está começando a prestar atenção nisso? Eu acho isso sim, inclusive a gente precisa, não pode perder de vista que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio para proteger a criança também nesse sentido. Por quê? Porque antes a criança ela era propriedade da família, né? Então a família podia fazer com aquela criança o que bem entendesse. E o Estatuto protege a criança, não é assim, você não pode castigar, você não pode agredir, explorar, estuprar. É uma coisa que precisou do estatuto para as pessoas entenderem que a criança é um sujeito de direito. Então, realmente, sempre houve. Mas, com o acesso maior à informação, as pessoas elas entendem que precisam denunciar. E ela é subnotificada porque as pessoas ainda não querem se meter na vida do outro, né? Então, assim, a gente consegue chegar nas comunidades com maior facilidade, por exemplo, na Zona Noroeste, onde existem comunidades. No centro da cidade, que é onde eu atuo hoje, sim, eu atuei por 2 mandatos na Zona Noroeste e estou no meu 2º mandato no centro. É muito difícil da gente conseguir chegar nesses casos. Por quê? Porque não existe a comunidade, existem nos morros, o que é muito bom, mas aqui embaixo, Vila Nova, Mercado, Paquetá, as pessoas elas não querem denunciar o colega porque elas também têm a sua parcela de erro ali dentro do seu núcleo familiar, temos uma população flutuante. E na Zona Leste também existe esse problema, só que diferente. O vizinho daquele condomínio, ele ouve, escuta, mas ele não denuncia, porque eu não vou, de repente, colocar a mão ali na vida do meu colega, porque eu também não quero que ele fale que eu escuto som alto, que eu faço alguma coisa dentro da minha casa. Sim. Então a gente tem algumas dificuldades de zona de atendimento para zona de atendimento. Mas é isso, então continuamos com a subnotificação. A zona que você atua é a zona central. Isso. E ali caracteriza-se muito pelo tipo de moradia de cortiços, onde não há, na verdade, privacidade, onde a vida é muito difícil, né? Imagino que é uma situação realmente que deve ser grave junto aos cortiços, não? É muito grave, inclusive nas épocas, por exemplo, em que uma doença bastante conhecida, né, a sarna. Sim. Quando uma pessoa pega a sarna dentro de um cortiço, a chance daquele cortiço inteiro, por exemplo, pegar sarna é muito grande, claro, porque eles utilizam o mesmo banheiro, o mesmo tanque para lavar roupa. Então não há privacidade, né? Então as crianças elas escutam coisas, elas presenciam coisas, até mesmo dentro do seu quarto, né? Porque ali muitas vezes tem um casal, 1, 2, 3, 5, 6 filhos, e eles têm a vida deles de casal ali, né? Então as crianças elas presenciam tudo. Luana, aí você toca numa questão que é muito importante. Até onde o Conselho Tutelar e qual é a direção do vetor que é maior? Do Conselho Tutelar para a polícia ou da polícia para o Conselho Tutelar? Do Conselho Tutelar para a Secretaria de Ação Social ou da Secretaria para o Conselho? Do Conselho Tutelar para a Secretaria de Higiene e Saúde, que caberia essa fiscalização, ou deles para vocês? É o Conselho que acaba sendo o irradiador da denúncia, da narrativa, ou ele, na verdade, atua recebendo desses órgãos o pedido para atuar? É uma via de mão dupla. Aí. Mas o Conselho ele é um órgão requisitor de atendimento, né? Então, quando nós recebemos da escola um caso de sarna, que eu falei da sarna, por exemplo, ou de abuso, que chega para o Conselho, então nós fazemos a requisição de atendimento para os serviços. Se é um caso de abuso, a gente faz a requisição de atendimento para o PAIVAS, que é um órgão que atua, que é um serviço que atua ali no atendimento de crianças, adolescentes e adultos também, de vítimas de violência sexual. A gente encaminha para a SEDES, que é o Serviço de Desenvolvimento Social. A gente faz uma requisição para a SEDUC de vagas. Então, nós fazemos as requisições, mas também chegam para nós algumas informações. Por exemplo, uma criança
que está com probleminha de saúde ou precisa de vacinação, e a mãe é chamada sempre na policlínica, mas a mãe não atende, não leva. Então aí eles mandam para nós, para que a gente possa atuar aí com os pais, né, com os responsáveis. Então é uma via de mão dupla. E o conselho ele pode receber, ele trabalha a partir da denúncia, que não tem que ser necessariamente dos pais. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia e vocês já passam aí a ter liberdade de agir. Exatamente, qualquer pessoa pode e deve, né? Deve, porque nós enquanto sociedade temos o dever de olhar o que está acontecendo ao nosso redor, né? Com crianças, com adolescentes, com mulheres. A gente fala também sobre a denúncia de violência doméstica, né? Então, assim, a gente precisa denunciar, a gente precisa ajudar, porque, assim, uma criança, ela não tem o entendimento de que ela está passando, muitas vezes, por uma violência. Ela sente aquela violência na pele, mas ela não tem ainda a ideia do que ela está vivendo. E muitas vezes ela passa a achar que aquilo é o comum. É o que ela tem que viver, porque vem da mãe, vem do pai, então... Rotina. Vem da onde ela mais confia, da onde ela deveria se sentir segura, amparada. Então, cabe a todos nós fazer a denúncia. Chegou no conselho, o conselho atua. Muito bem, ótimo. Luana, vou pedir sua licença. Roberto, vamos para um rápido intervalo, mas continuaremos com esse tema, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, 25 de março, e hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da TV Cultura Litoral a conselheira tutelar da Zona Central de Santos, Luana de Maria, e o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed, que vai comentar agora a respeito de um filme sobre conselhos tutelares que está passando na televisão. Vamos ver rapidinho um trecho desse VT, por favor, para que o Roberto possa comentar. A casa era tão bonita. Ficava perto de um rio. E o jardim era grandão, onde o Fritz e o Toby corriam. O Fritz era meu cachorro e o Toby era do Ives. E aonde ficava essa casa? Na serra, em Friburgo, tia. Sabia que o Fritz ele dormia na cama junto comigo, enroladinho? Aí está, Roberto, esse VT, essa série, né, sobre o Conselho Tutelar. Luana, embora essa série traga uma série de coisas inexatas, informações equivocadas, e mostre os conselheiros tutelares como meio que heróis, aqueles que ultrapassam horário e vão atrás e façam algumas coisas. Tem uma outra seriado da Universal também, mesmo estúdio que fez, que fala, se não me engano, é saneamento básico. Não, unidade básica. Unidade básica de saúde. E também mostra o médico que vai na comunidade e tal, como se a gente estivesse vivendo essa realidade, não é nada disso. Mas é sempre bom que a gente tenha, pelo menos, a ideia básica sendo divulgada, porque tem muita gente, já que a TV a cabo não é para todo mundo, que não tem a mínima noção de para que serve o Conselho Tutelar. Sabe que tem uma eleição, que alguns vereadores apoiam alguns candidatos, mas não sabe para que ele serve. E eu noto uma coisa que eu não sei se vocês entre si costumam fazer reuniões para discutir isso. Por que as prefeituras não divulgam a atuação dos seus conselhos tutelares? Isso para mim é uma regra. Aqui na Baixada, nenhuma prefeitura divulgam as suas próprias secretarias. Parece que o Conselho Tutelar não é com eles, quando quem tem que dar condições de trabalho para os conselhos tutelares são justamente as prefeituras. Por que você acha que tem essa coisa de olhar como não é problema meu? É porque são eleitos? Ou é porque... Não me dá dividendo político? Olha, começando pela falta de divulgação da eleição, isso me deixa, falar de mim, né, particularmente me deixa super preocupada, porque as pessoas não sabem que elas elegem os conselhos tutelares, né? Então, o que acaba acontecendo? Na época das eleições, eu já estou entrando aqui, mas eu vou te responder. Na época da eleição, alguns poucos nichos que apoiam alguns conselheiros,
acabam elegendo seus conselheiros, porque a divulgação é muito pequena. Quando eu falo que eu sou conselheira tutelar para algumas pessoas, e você é funcionário da prefeitura, elas não sabem que elas podem votar, elas devem eleger, né, um representante delas na sociedade. E assim, o conselho tutelar, ele não trabalha para as prefeituras, né? A partir do momento que chega para nós uma falta de vaga próximo à residência, chega para nós que não tem atendimento no hospital, tudo que chega para nós de violação de direitos, a gente precisa requisitar aquele serviço. Tendo a negativa daquela vaga próximo à residência, tendo a negativa do atendimento, seja lá em qual serviço for da prefeitura, o conselheiro tutelar, com aquela negativa na mão, ele vai representar aquele serviço para o Ministério Público. Então, o que acontece? A gente representa a prefeitura, né? Isso, obviamente, que não é uma coisa bacana, né? Ela é necessário. Eu costumo dizer que o conselho tutelar ele não precisava existir se tudo corresse a contento nos serviços, na sociedade, né? Então nós estamos ali para isso mesmo. Não aconteceu, a gente requisita. A resposta foi negativa, a gente representa. E aí entra uma coisa que é muito importante. Os conselhos tutelares, eles na verdade deveriam ter uma relação muito mais direta com o Ministério Público e com a própria polícia, porque muitas vezes o conselheiro tutelar precisa de reforço policial para cumprir seu papel como um oficial de justiça do fórum. E a gente não vê isso. É uma coisa meio que deixar um órgão solto. A Constituição cria e deixa esse órgão solto. Ninguém assume a paternidade dele, parece o filho da empregada, né? Sabe quem é o pai, mas não assume. Vocês, conselheiros, às vezes se sentem assim, tipo, ninguém assume a paternidade, eu pego o conselho e falo, vamos trabalhar, porque aí seria muito mais efetiva a atuação do conselheiro? Então, por exemplo, quando eu trabalhava na Zona Noroeste, eu não acionava a polícia, né? Porque a gente também precisa ver. Em muitos casos a gente precisa da atuação, mas tem lugares que você não pode. Então eu nunca acionei a polícia. A comunidade resolvia. Nunca acionei. Aqui já na Zona Central e Caruara, porque o centro atende Caruara, Monte Cabrão, Ilha de Ana, meu conselho atende lá também. Geograficamente é uma loucura, né? Uma loucura, porque assim, eu já recebi em plantão noturno, meia-noite, tendo que ir para Caruara e a polícia sair daqui, né? E sair daqui para ir lá. Inclusive a polícia uma vez me acompanhou, então assim, a gente tem o apoio da polícia, né? Eu sempre tive o apoio da polícia quando eu pedi, né? Mas a gente sempre tem que pedir, mas eu sei que muitas vezes, não sei se é uma falta de efetivo policial, ou o GCM demorar um pouquinho para chegar, acontece deles demorarem, né? Não serem aquela, precisei agora, estou precisando agora, não é sempre que a gente tem, né? Não é. Às vezes, até porque assim, a própria polícia ela tem um entendimento equivocado, de que o conselho tem que chegar lá e, encontrando a violação, acionar a polícia. Não, tem lugar que não dá para o conselho chegar sozinho, Claro. né? Então aí não, e aí fica aquela discussão, acontece. Esse tipo de dificuldade. Aliás, Luana, vale só como esclarecimento para o nosso público que Santos tem 3 conselhos tutelares. O da Zona Central, que a Luana é uma das representantes, o da Zona Noroeste e também o da Zona Leste, né, que funciona, aliás, na Rua Goiás. Saiu agora da Rua Bahia, Isso. onde estava a sede, agora funciona na Rua Goiás. São 5 conselheiros por conselho. Santos, portanto, tem 15 conselheiros tutelares eleitos. E a próxima eleição será em 2027, mandato de 4 anos. Portanto, é importante que as pessoas colaborem e não deixem simplesmente a eleição na mão de amigos de vereadores, colegas, etc. Que a gente Filhos sabe, de vereadores. A gente sabe o que acontece, né? Aliás, a propósito, o Conselho Tutelar é um trampolim para a política? Olha, eu não posso afirmar que ele seja um trampolim para a política, mas alguns... Não é o seu caso. Não. Eu estou no meu 4º mandato e continuo aqui no conselho. Mas alguns ex-conselheiros tutelares... Se elegeram vereadores? Se elegeram também. E a impressão que dá é que eles esqueceram o que eles viviam no conselho tutelar. Pois é.
Porque às vezes a gente recebe cada solicitação também, viu, que eu vou falar para vocês. Mas, Luana, tem uma coisa que é curiosa. Zona Noroeste, Central, incluindo a área continental, e aí você pega um concelho que geograficamente, em relação à parte insular, é enorme. Fica parecendo que, na visão de quem determinou a existência de 3 em Santos, pensou da seguinte maneira: classe média e rico não dá problema, basta um conselho. Tem que ser onde tem pobre, no centro e na zona noroeste. E deixa um só para o resto. A história não é bem assim. Talvez o conselho mais difícil de se trabalhar seja aquele que tem que bater numa porta na ponta da praia ou na Vila Rica de abuso sexual. Porque vai ouvir, você sabe com quem está falando? Você nunca esteve neste conselho, mas vocês se comunicam. O que eu acabei de falar é um absurdo ou é a realidade? Então, o que mais chega, o conselho tutelar que mais chegam denúncias é o conselho tutelar da Zona Noroeste. E é um conselho que atende uma parte gigante, porque assim, a comunidade que mora nos morros, e isso também tem os morros, e também tem os morros atendidos pelo Conselho do Centro, é uma comunidade invisível. A gente fala de geograficamente, Zona Leste parece maior, só que o número de pessoas que tem, até o Francisco tinha me perguntado da 118, a 118 ela elege o prefeito. Então, não geograficamente falando, mas em números de habitantes, a Zona Noroeste, e a 118 pega a Zona Noroeste e Centro, tem muita gente morando. E ninguém sabe o tanto de gente, parece assim, é um morro. Vocês não fazem ideia de quantas comunidades crescem dentro daquele morro semanalmente. Então é muita gente. E a recomendação é que a cada 100 mil habitantes tenha um conselho tutelar. Então nós já estamos aí defasados há muito tempo. Já era para Santos ter o 4º conselho há muito tempo. É verdade. Essa, inclusive, foi uma solicitação que nós fizemos ao prefeito já na outra gestão. E é municipal a competência para instalar. É municipal. Então, existe a necessidade de um 4º conselho na cidade de Santos. É que precisava criar secretaria nova para poder empregar todo mundo que trabalhou na eleição. Não dá, não sobra verba para isso. Você vê que tem secretaria cortando refeição de morador de rua, porque tem que pagar as contas da campanha agora. Mas, Luana, é interessante isso que você fala. Quer dizer, esta pressão poderia ser traduzida na Câmara dos Vereadores. Quer dizer, aqueles que foram conselheiros tutelares sabem o que um conselheiro sofre e quanto é deficitário. E nem deles vocês têm apoio para a instalação desse quarto. Olha, Ou a lei já existe, a prefeitura que não instalou? Então, nós já falamos diretamente com o prefeito, né? Vamos falar novamente, próxima vez que tivermos oportunidade de conversar com ele. Não levamos à Câmara dos Vereadores ainda. Falamos diretamente com ele, né? Na época ele falou, não, eu vou criar o 4º conselho, mas eu acho que a gente precisa relembrá-lo, né? Da necessidade. Porque há necessidade. Sem dúvida. Talvez não seja com ele, né? Porque para sair mesmo tem que ser com o prefeito de fato. 100 mil habitantes por cada conselho. É triste. Temos mais de 400 mil habitantes, portanto, justifica-se E aí a plenamente. gente vê como as questões sérias estão tratadas. Né? Muito bem. Pedir a licença de vocês, nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, 25 de março, e hoje recebendo, com muito prazer, a conselheira tutelar da Zona Central de Santos, Luana de Maria, e o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. É um processo interessante, Luana, Roberto, processo eleitoral para o Conselho Tutelar, que normalmente tem pouca participação da população. Isso deveria ser revisto, ou colocar no mesmo processo eleitoral convencional, porque senão o que se tem? Se tem a participação mais de candidatos apoiados por vereadores, por deputados, por prefeitos, que mobilizam as suas respectivas equipes eleitorais para
ajudar e eleger alguém para o Conselho Tutelar. Isso não poderia ser revisto, Luana, Roberto? Eu acho que a gente está diante da seguinte questão. São 21 vereadores em Santos, né? 21. E 15 conselheiros tutelares. Isso. Quem é mais útil para a sociedade? É o conselheiro tutelar, né? Porque vagabundo já tem toda esquina. E eu estou falando isso porque eu estou muito chateado com algumas pessoas que eu respeito, que agora vieram com a historinha de convidar o secretário da Ação Social, é melhor do que convocar, e justificando que votou contra. Tem que convocar o cara porque ele é secretário municipal. Entendeu? Ele não está lá para trabalhar com vagabundo pigmeu. Sabe o pigmeu que escolheu os cargos? É o secretário pigmeu que escolheu todo mundo, porque não foi o Rogério, o boneco de posto. Mas tem que ter vergonha na cara. Tem que convocar sim, porque ele tem lá que dar satisfação. Tem que dar satisfação. Lá não é o campus. Mas, ao assunto. De 4 em 4 anos a eleição do conselheiro tutelar. Vocês devem ter um órgão que discute questões dos conselheiros tutelares no Brasil inteiro. Se não me engano, tem uma associação ou alguma coisa do gênero. Ninguém leva isso para o Congresso Nacional de que, por exemplo, a cada 4 anos a gente vota para deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente. Alternando com isso, prefeito e vereador. Por que não prefeito, vereador e conselheiro tutelar e até juiz de paz, que é uma coisa que eu defendo desde 89. A Constituição criou o juiz de paz para ser uma pessoa atuar como auxiliar do Poder Judiciário. Sim. E nunca se elegeu o juiz de paz. Nunca disciplinaram isso. Você fala muito da questão de vocês atuarem frente aos prefeitos, mas existe algum órgão de vocês que atue na Câmara Federal para tentar uma mudança legislativa? Porque isso acabava, Luana, com essa interferência de políticos na eleição que não é compulsória. E acabava com o trampolim. Porque o cara ou ele era candidato a vereador ou ele é candidato a conselheiro tutelar, porque a eleição é a mesma, e acabava com essa trampolim. coisa. Por exemplo, quem gosta de boquinha, por uma boquinha assim no governo, ia se sentir impedido, não ia dar para fazer, porque faz a sua própria campanha ou faz a dos outros que quer colocar lá. Você não acha que isso seria uma solução e que talvez vocês pudessem focar no Congresso Nacional para ter uma mudança legislativa? Olha, essa discussão nós não tivemos, pelo menos aqui na nossa cidade a gente não teve ainda essa discussão. Mas, particularmente, pelo que eu vejo, eu participo de eleição do Conselho Tutelar desde 2012, quando foi meu primeiro mandato. Estou no 4º mandato. Ela vem se profissionalizando, assim, de uma tal forma que me preocupa muito. Porque quando você vai ver, nem todo mundo que é candidato realmente trabalhava, porque você precisa comprovar que você trabalha com criança para você ser candidato, né? Só que não é o que a gente vê. Não é o que a gente vê pessoas aí que não trabalhavam com criança antes de serem candidatos. Mas por que eu estou falando isso? Ela vem se profissionalizando de uma tal forma que eu, de verdade, acho, não sei se poderia até piorar se fosse junto com uma eleição de vereador. Porque as pessoas já confundem muito essa situação. Eu acho que se confundiria ainda mais. Né? Então isso me preocupa. É uma questão para uma discussão mais ampla. Mais ampla. Não é tão simples assim. Você falou uma questão muito importante, que é a questão da qualificação do candidato. Veja, eu pergunto, os conselheiros tutelares estão qualificados para a função? Estão preparados? Passam por algum tipo de treinamento, algum tipo de exames psicológicos para verificar se estão em condições de ter um trabalho tão relevante quanto esse? Bom, existe aí, né? Você faz a inscrição, depois você faz uma prova, né? Tem uma prova que é feita, Conselho Tutelar. Existe também agora um exame psicológico, né? Um psicotécnico, não sei, acho que é psicotécnico. A gente faz esse exame, inclusive foi a primeira vez que teve esse exame agora no atual mandato. E passando na prova, você tem que comprovar uma série de coisas, uma série de certidões a gente tem que entregar e tem que entregar uma comprovação de que você trabalha com criança já há X tempo. E todos os candidatos comprovam isso?
Comprovam, porque, na verdade, se você faz parte de uma igreja e essa igreja atestar que ali você foi um catequizador, trabalhou com crianças, enfim, uma própria ONG, se ela colocar que você foi funcionário daquela ONG, aquilo lá é o suficiente, né? O que, inclusive, a gente conversou muito nessa eleição, que o CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, que é quem cuida da nossa eleição, deveria já pedir com antecedência de 2 anos a lista a folha de pagamento dos funcionários, para ver se realmente aquelas pessoas na hora elas trabalhavam com criança. Porque chegar lá, de repente, ser um amigo e falar assim, atesta para mim, e a pessoa atestar, porque a gente sabe que isso acontece. Mas, se você antes não pegou aquela folha de pagamento, não pegou aquela lista de funcionários, você não tem como provar. Eu tô falando isso porque a gente sabe no dia a dia que isso acontece, porque até candidatos falam, não, mas tal pessoa assinou para mim, isso acontece. Um jeitinho brasileiro, isso né, Roberto? acontece. É curioso, porque antigamente, eu sou mais velho que você, mas você tinha, os conselhos tutelares vieram atuar no lugar do comissariado de menores. É engraçado como a lei cria determinados mecanismos, e eu acho que aí profissionalizou, Luana, porque tem salário. Porque o comissariado de menores era voluntário. Os juízes indicavam. Era um sinal de status, a pessoa se sentia importante. Então as pessoas queriam ser comissários de menores, que eram nomeados pelos juízes de menores da comarca. Alguns eram funcionários do fórum, que também o juiz confiava e colocava. Mas era um pega pra capar, porque só quem gostava mesmo, porque não tinha salário nenhum. Recebia uma carteira e olhe lá. Tudo acabou se profissionalizando, né? Nem vereador tinha salário, há muito tempo atrás. Claro. E aí a gente nota que essa profissionalização veio ou para trampolim, ou justamente para empregar o filho do político que não tem o que fazer em casa, então ele arregimenta esse tipo de coisa, ou o obreiro, a mulher do pastor, porque eles são muito unidos. A gente está vendo o crescimento disso. Saiu uma matéria na Veja, quando acabou a eleição dos conselheiros tutelares, falando desse perfil conservador, que 70% dos eleitos eram evangélicos, porque as igrejas evangélicas começaram a olhar os conselhos tutelares como que poderia vir a ser um braço útil nessa expansão deles na busca do poder. Esse perfil conservador, e eu vou usar uma expressão que você usou no intervalo, de ter a Bíblia como estatuto, quando o estatuto é que é a Bíblia do Conselho Tutelar, já causa problemas ou ainda não, mas vocês estão atentos para isso? Vocês que eu digo, os conselheiros tutelares que entendem que não importa a minha convicção religiosa, eu sou conselheiro tutelar e eu tenho que seguir a lei. Claro. E a Bíblia é o estatuto da criança e do adolescente. Exatamente. Quando nós temos uma capacitação antes de começar a atuar, né? É uma capacitação que, vocês até tinham perguntado, fazia parte da outra pergunta, não é uma capacitação que capacite o conselheiro tutelar a atuar de fato, não é, porque é o dia a dia, é a conversa com outros conselheiros, né, com os outros conselheiros, é que realmente faz o que a gente tem que fazer ali no dia a dia. Então, assim, é falado, nós, por exemplo, eu que já sou uma conselheira antiga, posso dizer, eu falo isso o tempo inteiro. Não importa quais são as suas convicções, as suas ideologias, aqui a gente está para trabalhar pela criança, pelo adolescente, certo? E ele tem direitos. Ele tem direitos e a gente tem que fazer valer os seus direitos. Estamos trabalhando contra as violações. Então, não é o lugar para se colocar ideologias nenhuma, né, de nenhuma espécie, nem o que você acha, o que veio da sua igreja, o que veio do seu partido, não pode acontecer dentro do conselho. Até porque nós somos um órgão colegiado, nós atuamos em colegiado, e se alguma coisa acontecer fora do que tem que acontecer, a decisão não é feita por um conselheiro, é feita por um colegiado.
Se acontecer alguma coisa fora disso, o colegiado ele tem a autonomia para também tomar uma atitude ali nesse caso. Luana, eu acho que isso é bom para esclarecer as pessoas. Vocês elaboram pareceres ou vocês podem até atuar na investigação de um inquérito, por exemplo? Os Não. delegados pedem para vocês ajudarem em inquéritos policiais ou isso não ocorre? O que pedem para nós muitas vezes é relatório. Conselho tutelar não elabora relatório porque não é um serviço de atendimento, né? O relatório ele é um instrumento técnico, né? Que tem que ser feito ali pelos assistentes sociais, pelos psicólogos, pelos técnicos. Então, e nós também não fazemos investigação. A gente atua naquele momento. Houve uma denúncia, o conselho tutelar, se né, couber a nós, nós vamos até o local, se for o caso, para apurar aquela denúncia e tomar as atitudes naquele momento. Como o Francisco trouxe para mim, se houver um abandono de uma criança. Abandono de incapaz é crime e o conselho tutelar ele não atua no crime. Então, se tem uma criança sozinha em casa, a gente não vai entrar naquela casa, se for necessário a atuação da polícia para abrir aquela casa para que a gente possa atuar, e aí a gente vai buscar aquela criança e vai acolher. Se for o caso de não ter outra pessoa da família que possa ficar com aquela criança, né? E aí o serviço de atendimento do acolhimento vai fazer o estudo daquela família. Que é o serviço da prefeitura. Nós também encaminhamos, quando nós fazemos um acolhimento, nós encaminhamos ao judiciário, nós informamos o acolhimento. É feito um estudo com essa criança dentro do acolhimento. Desculpa, que chama o plano individual de atendimento, que é feito pelos técnicos, que muitas vezes chama os serviços da rede, que atuam com aquela criança, para ver o que vai acontecer posteriormente, né, com essa família. Muito bem, Luana. Roberto, peço a licença de ambos, vamos para mais um intervalo e voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião e agora vamos para o último bloco do programa desta terça-feira, dia 25 de março, e recebendo com muito prazer a conselheira tutelar de Santos, da zona central do município, Luana de Maria, e o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. E agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um VT interessante a respeito de um médico negando o atestado para uma mãe que estava levando seu filho doente para ser atendido. Vamos ver, por favor. Qual que é o risco que ele tem de ficar em casa sozinho? Gente, ele tem 5 anos, como que ele vai ficar em casa sozinho? O vídeo causou revolta nas redes sociais. O médico sugere que a mãe deixe o filho de 5 anos, que apresentava febre e outros sintomas gripais, sozinho em casa. Apresenta algum risco? Ele tem alguma dificuldade nutricional? Ele tem dificuldade para... Ele tá queimando de febre, ele sabe se medicar? Você acha que ele sabe se medicar sozinho? Ele sabe fazer tudo sozinho. Eu nunca deixei ele sozinho. 5 anos. O médico negou o atestado de acompanhante para a mãe, a porteira Luciana Gonçalves, justificar a falta no trabalho para cuidar do filho. Aflita, ela decidiu fazer o registro para denunciar a conduta ao conselho tutelar. Eu fiquei muito desesperada. Foi um sentimento muito ruim que eu tive. Fiquei sem chão, na verdade. Fui muito mal atendida pelo médico. Então, eu precisei esperar o próximo plantão. Esperei dar o plantão das 7 horas da manhã para poder passar com outra médica para o meu filho ser bem atendido e eu consegui pegar o atestado de acompanhante dele. O médico foi afastado e está sendo investigado pelo Conselho Regional de Medicina do Paraná. O caso levantou dúvidas sobre o que mães e pais trabalhadores podem fazer em caso de adoecimento de filhos. Deixar uma criança sozinha em casa é crime. Por outro lado, os médicos não são obrigados por lei a fornecer atestados de acompanhante. As leis trabalhistas permitem que um empregado se ausente do trabalho apenas 1 dia por ano para acompanhar filhos de até 6 anos em consulta médica ou internação hospitalar. As regras vigentes são claramente insuficientes, especialmente em um país com mais de 11 milhões de mães solo. Muito bem, aí está o VT, Luana. O Conselho Tutelar agiu prontamente quando foi acionado nesse caso. Não, é um absurdo. É um absurdo, né? A gente tem que comentar ainda um absurdo como esse. Óbvio, criança não pode ficar sozinha. 5 anos.
Com 5 anos, você ia tomar o remédio A sozinho. lei, ela fala em 16 anos. Pois é, A lei não fala é. em 16 anos, não apenas 5, né? É abandono de incapaz, não Claro, pode. lógico. Não pode. Então, assim, temos aí uma lacuna na lei, né? Pois é, esse médico também, pelo amor. Falta Não, de e é bom uma questão senso, de. né? Não, é uma questão de humanidade também, Claro, né? claro. Não é só a questão do bom senso. E ainda achar que uma criança de 5 anos pode ficar sozinha em casa, não sei em que mundo Você que tem ele vive. dificuldade nutricional, ele perguntou, pô. O Arnaldo Haddad, meu querido Arnaldo Haddad, às vezes ficava zangado comigo, mas a medicina no Brasil está realmente muito triste. Por isso que eu sou contra o Revalida, porque eu prefiro um médico formado em Buenos Aires, ou no Chile, ou no Uruguai, do que essas porcarias que saem da faculdade de medicina que tem aqui, daquele cara que falsificou o relatório dos livros dele e o CAPES reprovou o curso de direito dele. Safado que vende vaga para a faculdade de medicina e diz que é taxa de transferência, né? Safado. Que médico que eles formam? Esse tipo de médico. Teve um perito do INSS agora, eu vou representar o Ministério Público, diz que uma pessoa com câncer é lei expressa. Câncer não precisa nem passar por perícia, na verdade. Não deveria. Tem a constatação de que está com câncer, está afastado pelo INSS. O médico mandou voltar para o trabalho. Bom, eu já disse, perito do INSS não é médico, é vagabundo, safado, sem vergonha. Agora, que não olha na cara do segurado. Mas o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Medicina, infelizmente, é uma máfia que faz recomendações, até como a gente já discutiu aqui, Luana, aquela de impedir o aborto legal. Ou seja, a lei diz que pode, e aí o médico, amparado numa resolução do Conselho Federal de Medicina, se for a convicção religiosa dele, não vai fazer. Vocês se deparam muito com esse tipo de denúncia, situação. Esse país está louco, sabe? Há uma impregnação ideológica e religiosa em determinados órgãos que tinham que ter a decência de entender que não importa o que eu acredito, eu tenho uma função pública para desempenhar. Vocês se deparam muito com esse tipo de denúncia? Olha, com esse tipo de denúncia não, mas nós temos uma questão aqui, que é a questão do estupro de vulnerável, por exemplo. Estou falando por causa da saúde. Qualquer relação sexual com crianças ou adolescentes com menos de 14 anos é estupro de vulnerável, tá? Não existe relação consensual com menores de 14 anos. E aí, quando a gente sabe que tem uma menina, por exemplo, de 12 anos que passou pela UBS e que começou a tomar anticoncepcional, por exemplo, e o Conselho Tutelar não foi avisado, o Conselho Tutelar, ele precisa ser comunicado, porque não existe relação consensual com menores de 14 anos. Porém, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, eles entendem que tem que guardar o sigilo do atendimento. Não existe sigilo, neste caso, não existe sigilo para crime e existe um compartilhamento de informações com o Conselho Tutelar. Claro. Né? E artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não comunicar, deixar o médico ou o diretor de comunicar qualquer questão dessa ao Conselho Tutelar é infração administrativa. Tem que comunicar. E eles não entendem que eles têm que comunicar quando chega um adolescente lá, mas chegou com a mãe. A mãe permite, a mãe não permite nada. A mãe não é dona daquela criança, daquele adolescente. O Conselho Tutelar precisa saber o que está acontecendo, porque muitas vezes aquele adolescente, aquela menina, aquele menino, ele está sendo abusado dentro da própria casa. Sim, foi o pai que levou para tomar anticoncepcional. Que absurdo. Veja, aqui em Santos mesmo, agora na Câmara de Santos, 2 temas ligados a essa questão foram debatidos. Um deles, a educação sexual nas escolas, devidamente adequada, um projeto nesse sentido, um projeto, portanto, importante, que foi rejeitado pela Câmara, era um projeto sério, defendia a questão da educação sexual nas escolas, evidentemente com a idade adequada, por profissionais habilitados para tanto. Isto foi
de autoria até do vereador Carlos Teixeira Filho, que foi rejeitado pela Câmara. Em contrapartida, a Câmara também está examinando um projeto de lei de um outro vereador, o médico ginecologista Adriano Catapreta, exatamente, que proíbe até a discussão sobre o aborto em Santos, em entidades públicas e também em entidades privadas, estabelecendo multa em casos de descumprimento, reincidência e até o fechamento da unidade da instituição, no caso de reincidência. Mas eu acho que é má assessoria. Como ele é suplente, ele assumiu no lugar do vereador, que é secretário de esportes, e não ficou com nenhum assessor, porque o vereador manteve os 3 assessores dele, tadinho, ele está tendo que trabalhar, não tem assessoria. Então, ô suplente, deixa eu te explicar uma coisa. Não é competência de vereador legislar sobre isso. Faz um cursinho rápido, tem no YouTube. 1 hora você aprende a ser vereador, para ver o que é competência municipal e o que não é, né? Para não fazer esse tipo de vexame, porque teu projeto não vai nem para plenário, vai ficar, a não ser que tenha um enlouquecido lá na comissão de redação Constituição da e Justiça. E deixem ir para plenário. Mas isso é o tipo de coisa folclórica, aquelas coisas de... Não, mas é absurdo em se tratando de um médico que é ginecologista, inclusive. Não, e aí você ouve a direito a falar de liberdade de expressão e tal. Agora, Luana, eu queria, a gente tem pouco tempo ainda no último bloco, e já estou avisando que você vai ser convocada a voltar, porque tem muita coisa para falar, e você é uma pessoa muito preparada, e eu estou muito feliz de ver isso, conheço você, não vou falar quanto tempo, mas você realmente é preparada para a função. Então, a gente precisa de gente séria, e não um filho de político, parente de político, a gente precisa de gente séria que entenda o que é ser conselheiro tutelar. A gente teve uma mudança de comando, e você chegou a falar da Guarda Civil Municipal, e a gente teve uma mudança de comando na Guarda, e é uma pessoa extremamente séria, Raquel Galinatti, que vê a questão policial sob um outro prisma, de policial civil, né? Fica aquela onda de só ficar nomeando coronel aposentado para ser secretário de segurança. Você notou, vocês do Conselho, notaram uma diferença nessa possibilidade de contar mais efetivamente com a Guarda Municipal? Ou para vocês é indiferente? Vocês vão buscar... Aí vocês buscam mais o quê? A Polícia Civil ou a Polícia Militar ou a Guarda Municipal? Olha, a doutora Raquel é uma pessoa que eu sou fã dela, gosto demais, acompanho. E eu tive uma atuação que eu precisei, né, agora já na época dela, precisei da GCM e eles prontamente me atenderam, foram comigo para Caruara, né, nos atenderam lá, nos ajudaram. Foi de extrema importância a atuação deles lá. E também precisei da polícia. Mas assim, eu admiro muito todo o trabalho que ela tem feito. E é que eu vejo isso acontecendo mais com os usuários de droga, né? Então, com a criança e o adolescente, a gente ainda não tem tido esse problema tão grande de precisar da guarda, né? Mas, por exemplo, lá em Caruara, que eu precisei muito, porque lá são locais de difícil acesso, e eles conhecem a população, né? Eles estão lá porque tem a base deles lá, e isso foi muito importante, porque foi à noite, né? Foi de madrugada, a gente não encontrava essa mãe, e essa mãe passou por nós na estrada. Se nós não estivéssemos com a guarda de lá, nós não saberíamos que aquela era a mãe. Então, eles prontamente, olha, ela está passando aqui. E a gente conseguiu atuar no caso. Então, perfeito. Muito bem, Luana, olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas nós temos, Luana, limitações de tempo e vamos chegando ao final. Queria agradecer muito a sua participação e, sobretudo, os seus esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, Roberto, obrigada. Estou à disposição para falar. É um assunto apaixonante para mim, gosto muito. E sempre que vocês precisarem, podem contar com a minha participação. Obrigada. Muito bem, Luana de Maria, conselheira tutelar da Zona Central de Santos, nossa entrevistada de hoje. Muito obrigado, Roberto. E estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião. Muito obrigado e até lá.